Quando o velho quer matar um grande senhor, ele escolhe os jovens mais corajosos. Mandava-os, dizendo que se o jovem desaparecesse, o céu estaria reservado para eles. Com essas palavras, o explorador veneziano Marco Polo descreveu no seu O Livro das Maravilhas um grupo de muçulmanos que décadas antes espalhara o terror no Oriente Médio, tanto entre os cristãos como entre os seguidores do profeta Maomé, os Assassiyun ou Hashashin. Do termo originou-se a palavra assassino, que passou a significar aquele que mata. Uma das principais marcas que essa ordem deixou na história ocorreu em 28 de abril de 1192, na cidade de Tiro, no atual Líbano. Naquele dia, o marquês italiano Conrado de Monferrato, ou Conrado de Jerusalém, um dos líderes da Terceira Cruzada, preparava-se para celebrar sua recente eleição como rei de Jerusalém. No entanto, a cerimônia não foi realizada. Segundo crônicas da época, 2 mensageiros conseguiram chegar ao fidalgo com uma carta, e enquanto ele a lia, eles sacaram punhais e o esfaquearam até a morte. Embora nunca tenha sido esclarecido quem os enviou, ficou estabelecido que ambos eram membros da Ordem dos Assassinos, que ao longo do tempo inspirou escritores, diretores de cinema e televisão e, mais recentemente, os criadores da saga de videogame Assassin's Creed. As origens desse grupo remontam à divisão do islamismo em 632 d.C., após a morte do profeta Maomé. Naquela época, as diferenças sobre quem deveria sucedê-lo como imã, líder, resultaram no surgimento de 2 correntes, o xiismo e o sunismo, como explica Ignacio Gutiérrez de Terán, professor de estudos árabes e islâmicos da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. No século IX, os xiitas haviam se expandido, mas houve um novo desacordo sobre a liderança e surgiu um ramo chamado ismailismo, em homenagem ao imã Ismail ibn Jafar. Esse grupo também sofreu sua própria cisão, devido a disputas sobre quem deveria liderá-lo, e uma parte se reuniu em torno de um príncipe chamado Nizar, que após tomar o poder em Alexandria, no atual Egito, foi assassinado pouco depois pelos seguidores de seu irmão mais novo, que governava no Cairo. No entanto, os seguidores de Nizar, em vez de aceitarem a nova ordem, se deslocaram para o leste, em direção à Pérsia, atual Irã, e lá eles propagaram suas crenças, que não eram bem vistas nem pelos sunitas, nem pelos xiitas. Os seguidores de Nizar, ou Nizares, incorporaram elementos da filosofia grega e do esoterismo em sua prática do Islã. Para escapar da perseguição, o grupo desenvolveu uma rede de missionários. Um desses pregadores atraiu um jovem persa chamado Hassan-i-Sabah, no século XI, que se converteu e formou uma sociedade secreta, os Hashashin. Os Nizares são uma reação a essa tentativa de colonização dos árabes. É um autoctonismo, evolução própria, persa, frente a outras correntes mais árabes, diz Emílio Gonçalves Ferrín, professor de estudos islâmicos da Universidade de Sevilha, na Espanha. Os Hashashin, por sua vez, são uma radicalização dos Nizares. É uma corrente social mais extremista, acrescenta. Os Nizares tentaram criar seu próprio estado, mas fracassaram. Então, Hassan-i-Sabah optou por um recuo às montanhas do Irã e retomou o castelo de Alamut, localizado na cordilheira de Elburz, cerca de 100 quilômetros a norte da cidade de Teherã. Essa fortaleza era a principal de uma rede de fortificações que os Nizares possuíram e que se estendeu até os atuais Líbano e Síria. A partir daí, o fundador da seita, que mais tarde seria conhecido como o Velho da Montanha, procurou influenciar decisivamente o curso da política nos estados islâmicos, explica Gutiérrez de Terán. Para atingir os seus objetivos, Hassan-i-Sabah formou uma milícia altamente treinada que utilizou para atacar alvos específicos nos estados e dinastias muçulmanos e também nos territórios dos cruzados, os militares cristãos que lutaram nas cruzadas. Como não lhes é permitido tomar o poder, nem têm força para tomá-lo ou controlá-lo, procuram então atingi-lo mediante operações cirúrgicas, isso é, vão e matam alguém, independentemente de conseguirem escapar ou não, acrescenta Gonçalves Ferrín.
O historiador explica que o movimento liderado por Hassan e Sabah não era popular nem de massa, mas era extremamente intelectual, com uma inclinação religiosa fundamentalista. Existem muitas versões e mitos sobre a milícia. Fontes muçulmanas se referiam depreciativamente a seus membros, os fedayin, aqueles que se sacrificam pelos outros, como hashashin, uma palavra árabe usada para identificar pessoas que consumiam haxixe, resina extraída da planta da maconha. Por que eles começaram a ser conhecidos assim? Disse que Hassan e Sabah, durante o treinamento, falava aos seus milicianos sobre o paraíso e depois os embriagava com folhas narcóticas que eles bebiam, mastigavam ou ingeriam de alguma forma, e a partir daí ele os encarregava dos assassinatos que deveriam cometer, contextualiza Gutierrez de Terran. No entanto, González Ferrín diz acreditar que essa versão não procede e que se espalhou devido à falta de compreensão das táticas utilizadas pelo grupo e às tentativas de desacreditá-lo. Acredita-se que estavam drogados porque eram kamikazes, mas se assim fosse, certamente seria uma substância diferente do haxixe, diz ele. González Ferrín também indicou que existem outras etimologias possíveis para o termo hashashin, e uma delas é fundamentalista. A compra ou rapto de crianças camponesas foram algumas das formas pelas quais Hassan e Sabah e seus sucessores alimentaram as fileiras da milícia. Uma vez recrutados, os novos membros eram instruídos não só no combate corpo a corpo, mas também na língua, cultura e costumes dos vilarejos ou cidades onde executariam suas missões. Eles eram uma espécie de ninjas, lutadores que sabiam se infiltrar entre as pessoas, diz González Ferrín. Gutierrez de Terran concorda, descrevendo-os como pessoas muito versadas e cultas, que conheciam as tradições e até o modo de falar e de se comportar dos habitantes dos lugares onde iriam perpetrar os seus ataques. Precisamente a capacidade de infiltração dos assassinos, aliada à sua precisão e frieza, tornaram eles famosos e temidos. Os assassinos devem ser amaldiçoados e deles devemos fugir. Eles se vendem, têm sede de sangue humano, matam inocentes por um preço e não se importam com nada, nem mesmo com a salvação, escreveu o historiador anglo-americano Bernard Lewis em seu livro Os Assassinos, os primórdios do terrorismo no Islã, no qual cita o relato de um padre alemão no século XIV. Segundo o religioso chamado Brocardus, como o diabo, eles se transfiguram em anjos de luz, imitando os gestos, as vestimentas, as línguas, os costumes e os atos de diversas nações e povos. Assim, escondidos em peles de cordeiro, sofrem a morte assim que são reconhecidos, diz Bernard Lewis. González Ferrín, por sua vez, não hesita em qualificar os membros dessa ordem como os primeiros terroristas da história. Por quê? Porque muitas de suas ações foram realizadas em plena luz do dia e em público com o propósito de incutir medo. Se um governador passasse por um mercado com sua escolta, do nada aparecia um assassino, sacava uma faca e cortava sua garganta, independentemente de sair vivo disso ou não, diz ele. A morte do assassino era até desejável, porque assim sua base de operações permaneceria secreta, acrescenta Gutierrez de Terran. Para fazer com que seus seguidores se dispusessem a se sacrificar, Hassan e Sabah o submetia à doutrinação religiosa em Alamut. O castelo foi condicionado para facilitar essa doutrinação, segundo Marco Polo em seu livro. Hassan e Sabah havia construído entre duas montanhas, num vale, o jardim mais lindo que já se viu. Nele estavam os melhores frutos da terra. Havia no centro do jardim uma fonte, por cujos canos passava o vinho, por outro o leite, por outro o mel e por outro a água, escreveu o explorador veneziano. Ele havia levado para o jardim as donzelas mais lindas do mundo, que sabiam tocar todos os instrumentos e cantavam como anjos, e o velho da montanha fez seus súditos acreditarem que aquilo era o paraíso, escreve em seu Livro das Maravilhas, Marco Polo. Segundo a versão do aventureiro europeu, nenhum homem entrou no jardim, exceto aqueles que se tornariam assassinos. Hassan e Sabah, segundo Marco Polo, confinava os combatentes treinados no pomar para que pudessem desfrutar dos prazeres ali existentes.
Porém, quando o líder tinha uma missão para alguém, ele o drogava e o retirava do jardim. E quando esse escolhido acordava, lhe dizia que, se quisesse regressar ao paraíso, que se inspirava nas pregações de Maomé, teria que cumprir a tarefa que lhe fora atribuída. E os escolhidos cumpriam a tarefa, porque, por vontade própria, ninguém sairia do paraíso onde estavam, concluía Marco Polo. A Ordem dos Nizari conseguiu sobreviver durante 166 anos, até que um inimigo do norte os exterminou, os mongóis. Os mongóis eram uma ameaça enorme, muito maior até que os cruzados, pois eram mais selvagens e vinham de um lugar mais próximo que o ocidente. Os Nizaris tentaram chegar a algum tipo de acordo com eles, mas não conseguiram fazer isso, explica Gutierrez de Terán. O formidável exército de Hulagu Khan, neto do temido Gengis Khan, avançou sobre a fortaleza de Alamut, até então inexpugnável, e a destruiu. Algumas versões sustentam que Hulagu Khan acreditava que os assassinos haviam matado um tio seu. Mas antes que isso acontecesse, muitos líderes e nobres muçulmanos e cristãos morreram nas mãos dos Nizaris. Um dos alvos dos assassinos, mas que conseguiu sobreviver a um atentado, foi o sultão Nasser Salahuddin Yusuf ibn Ayyub, ou Saladino, uma das figuras mais importantes do Islã, por ter sido quem reconquistou Jerusalém para os muçulmanos no século XII. Saladino realizou uma série de campanhas para expulsar os cruzados, mas percebeu que para conseguir isso também deveria acabar com alguns estados e reinos muçulmanos, que muitas vezes colaboravam com os cruzados. Durante essa campanha, ele teve como alvo Masyaf, uma fortaleza nizari localizada na atual Síria, diz Gutierrez de Terán. A resposta dos nizaris foi imediata e, em 1185, enviaram assassinos para matar o sultão. Os assassinos se infiltraram no acampamento de Saladino, vestidos como seus soldados, e tentaram matá-lo na sua tenda, mas não conseguiram porque ele usava uma cota de malha e, por baixo de seu turbante, tinha uma espécie de capacete de aço, acrescenta. O rei Eduardo I da Inglaterra, que participou da Nona Cruzada, também escapou por pouco da morte sob a espada de um desses fedaim em 1272. Esse tipo de operação e o fato de, ao longo do tempo, terem oferecido seus serviços tanto a muçulmanos como a cristãos, em troca de grandes somas de dinheiro, acabaram por forjar a imagem de assassinos de aluguel que perdurou ao longo dos séculos. Você ouviu a reportagem O que foi a Ordem dos Assassinos, seita que inspirou o jogo Assassin's Creed.